Oi, gente! E aí, como que vocês estão? Hoje o papo é um pouquinho mais sério. Eu tava pensando muito sobre fazer esse vídeo ou não, né? Fiquei muito relutante em fazer, mas eu fui até inspirada pela Isabelle do Irradiar-se a fazer. Qual que é o objetivo desse vídeo, na realidade, né? A gente tem dois objetivos com esse vídeo. O primeiro objetivo é disseminar esse assunto que eu vou falar, que eu acho que é de muita importância. Eu acho que é de muita importância mesmo, com que a gente tenha mais noção sobre isso que eu vou falar. E o segundo motivo é para falar a realidade real mesmo, das pessoas que trabalham com a espiritualidade sem florismos, sem unicórnios, mostrar a realidade mesmo, sabe? Que não é somente vir aqui gravar, achar que a gente fica o dia inteiro meditando, que a gente é good vibes. Nós somos extremamente iguais, eu acho que até piores do que pessoas que não trabalham com a própria espiritualidade. São muitos altos e baixos, então eu fiquei pensando muito sobre falar, porque é uma coisa que vai me expor bastante. Mas é isso, que se lasque, estamos aqui, estamos na chuva, para se molhar, e acredito que possa repercutir no coração de vocês. Bem, eu não gostaria que esse vídeo fosse um motivo para que vocês ficassem com dó de mim, para que vocês, ai Bebel, nossa, não é algo para vocês ficarem com pena, com dó, para chegar aqui nos comentários e falar assim, ai, nossa, mas você, não é isso, não é sobre eu. Ao mesmo tempo, esse vídeo não é sobre mim, é sobre a causa que eu quero trazer aqui para vocês, sabe? É sobre a causa, é sobre a gente falar sobre esse assunto e a gente entender de uma vez por todas que não existe coisas perfeitas, não existe vida perfeita, não existe vida linear. E aí, enquanto a gente tentar ter uma vida linear, a gente vai se frustrar muito ao longo da vida, né? E falando em linearidade e não, né? Por que eu sumi do canal, né? Por que eu desapareci por 6 meses? Eu acho que foi até um pouquinho mais do que 6 meses, mas vamos colocar 6 meses. Porque eu fui diagnosticada com uma doença mental. Eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar, ou TAB2, né? O que seria, gente, transtorno bipolar? Vou até ler aqui para vocês, que eu peguei bem assim, simplificamente mesmo, aqui. Transtorno bipolar é uma doença mental que se caracteriza por mudanças extremas de humor, ou não, aqui não, nem sempre, alternando entre períodos de depressão, euforia ou ambos. Essa euforia eu diria como mania, né? E então o transtorno bipolar, ele é bipolar, ele tem 2 polos, né? Eu vou explicar brevemente para vocês, eu vou trazer o que os especialistas trouxeram para mim, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, né? Então eles são 2 polos, ele é o polo depressivo e o polo maníaco. Quando você tem o tipo 1, você faz a mania pura e você faz a depressão. Quando você tem o tipo 2, que é o meu caso, você faz a depressão e você faz a hipomania. A grosso modo é isso, tá, gente? Médicos que podem estar aqui, psiquiatras que podem ver esse vídeo, sabem que o negócio é muito mais embaixo. Tem casos de bipolares que nunca chegaram a fazer várias hipomanias, às vezes vivem na depressão, né? E aí, né, gente, então o transtorno bipolar é esse, ele se caracteriza, né, por essas mudanças de humor que pode acontecer de meses a meses,
Se você tiver uma ciclotimia, que é um tipo de diferente de bipolaridade, você pode fazer ao longo do dia essas mudanças, né? E aí eu vou contar para você um pouquinho mais da minha história, né? Há um tempo atrás, eu tinha postado, vou deixar exatamente agora, aqui, eu tinha postado um vídeo chamado Bebel no Divã, como que eu venho lutando com o meu transtorno alimentar. Desde os 11 anos, eu tenho transtorno alimentar, principalmente a anorexia nervosa, né? Então, desde os meus 11, eu venho tratando o distúrbio alimentar e desde os meus 14 eu venho tratando depressão. Então, eu fui tratada a vida inteira, que eu sempre fui ratinha de psiquiatra, eu sempre tratei depressão. Me dava fluoxetina, me dava, como que chamava? O último tratamento que eu tive foi com remédios todos antidepressivos. Então, por conta de erros dos profissionais da saúde, eu sempre fui tratada por uma coisa errada. Só que hoje, com os especialistas que eu estou, eles falam que pessoas que têm transtorno alimentar, elas tendem, às vezes são características já iniciais de um transtorno bipolar. Entendeu? Então, já eram os primeiros sinais que estavam apresentando, mas ninguém captou isso. Porque eu também nem culpo os profissionais antigos meus, porque o diagnóstico, para você receber um diagnóstico de transtorno bipolar, você já deve ter passado por muita coisa, porque ele é muito difícil, porque ele é muito ocioso, assim, sabe? Ele é difícil de captar, né? Então, eu estava tratando desde a pandemia somente com antidepressivo. E quando você trata quando você trata um bipolar somente com antidepressivo, aí você tá tirando o polo depressivo, o que vai aumentando? O polo depressivo vai abaixando, o que você vai ficando? Você vai ficando maníaco ou hipomaníaco. E aí, essa hipomania, o que acontece? Você fica produtivo, a sua energia fica lá no alto, você quer fazer milhões de coisas, você fica alegre, você fica extrovertido, você fica amigo de todo mundo, né? E isso, socialmente, na nossa sociedade, isso é aplaudido, né? Nossa, olha como ele é produtivo, olha como ele faz milhões de coisas ao mesmo tempo, olha como ele produz, olha como ele... E desde 2022, que foi coincidentemente a data que eu iniciei o canal, eu comecei a ficar muito produtiva. Muito, muito, muito produtiva, sabe? E produzia 12 vídeos por semana, e fazia consulta particular, e fazia projeto fora, e fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fui produzindo. Chegou 2023, que foi ano passado, eu comecei a apresentar algumas atitudes bastante perigosas para minha vida. E me deu um estralo. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar um psiquiatra melhor, um psiquiatra diferente, eu preciso mudar. Me veio essa intuição muito forte. E trabalhando igual uma camela. 2023 foi um ano que eu trabalhei muito, foi um ano que eu ultrapassei todos os limites possíveis, sabe? Eu fazia vídeo, atendia 10 pessoas por dia, dançava balé clássico. Gente, foi assim, insano 2023 pra mim. Além disso, eu tive um burnout também. Além, né, de ter que lidar com a minha doença, que eu não sabia que eu tinha ainda, porque dentro disso, pra vocês terem uma noção, eu fui ser diagnosticada somente esse ano. 2023 inteiro, eu fiquei indo a um médico que não queria me dar o diagnóstico. Então, eu estava tomando remédios errados. Vocês têm ideia disso? Eu estava tomando remédios errados. Eu estava tomando remédio para Deus dará. Não sei para que eu estava tomando aqueles remédios.
Tava gastando dinheiro, tava vindo e não tava tendo repercussão nenhuma para aquilo, né? E aí eu comecei a tomar atitudes, a bipolaridade, quando você tá na hipomania ou na mania, ela te dá um senso de grandeza, entendeu? Ela te dá um senso de grandeza, um senso de superioridade. Então eu comecei a inventar cada nhaca pra minha vida, sabe? Na realidade eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque me trouxeram muitas respostas, me trouxeram muitos aprendizados. Mas, enfim, chegou no final da virada de 2023 para 2024, eu fui morar em Florianópolis, me mudei, terminei meu relacionamento de anos e anos e anos que eu tinha, e falei assim, vou começar uma nova vida em Florianópolis, porque eu tenho uma fixação muito grande por aquele lugar, muito especial, e as pessoas que são mais, os meus seguidores que são mais chegados em mim, que me seguem lá no Instagram, me acompanharam, né, eu lá em Florianópolis, né, e tudo mais. E aí eu tava lá, e aí eu vim fazer uma viagem para rever minha família, era só para eu rever minha família, porque eu não tinha passado nem o Natal, nem o Ano Novo com eles. E eu ia só dar um oi e voltar para Florianópolis. Quando eu voltei para Franca, que é a minha cidade interior de São Paulo, aonde estou atualmente, eu fiquei de cama. Me deu abaixou. Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia comer. Me deu uma baixa extrema. E daí só ladeira abaixo. Eu não saía da cama, e um desespero, e uma depressão, e uma angústia muito grande, muito forte. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu falei assim, o que está acontecendo comigo? Eu preciso marcar um psiquiatra, meu psiquiatra de novo, e esse psiquiatra também não sabia com o que estava lidando, não sei o que. Gente, foi horrível, porque eu tava tomando remédio pra uma coisa que não tava fazendo efeito, enfim, então assim, e aí eu lembro que quando deu 2024, eu falei assim, nossa, 2024 vai ser o meu ano, eu vou fazer acontecer 2024, e quando chegou janeiro de 2024, gente, é exatamente essa frase, só ladeira abaixo. Eu fiquei na cama, eu acho que por janeiro inteiro eu fiquei. E aí veio a calhar que eu conheci uma pessoa que me deu uma indicação de uma nova médica, de um novo profissional especializado em transtorno bipolar. Porque disso, eu e a minha psicóloga, a gente tava assim, desconfiada que aquilo que eu poderia estar era transtorno bipolar. E a minha psicóloga, ela é muito intuitiva, gente, a linha dela não tem nada a ver com junguiana, nada assim, mas ela é muito intuitiva. E ela falou assim, Lara, eu acho que você tem transtorno bipolar. E aí eu procurei uma especialista, uma psiquiatra especialista, e ela foi lá e me deu o diagnóstico. Mas eu fui receber o diagnóstico somente em abril. Até aí, pessoal, eu tava tentando gravar vídeo, eu tava tentando lutar, sabe? Porque esse canal é tudo pra mim. Esse canal é tudo pra mim, é o meu trabalho. E eu tava gravando vídeo, assim, lutando. As leituras estavam, assim, sendo um desafio muito grande pra mim. Muito grande. Era uma luta extrema, uma preocupação para vocês não ficarem sem vídeo, para vocês não perderem as leituras de vocês, uma cobrança muito grande também minha. Eu tava sozinha na época, então eu fiquei muito preocupada também, sabe? Eu tava lidando com tudo isso sozinha e a minha família não entendendo nada, porque de certa parte também a minha família, com exceção dos meus irmãos, mas assim, minha mãe não entende muito bem,
Minha mãe, de certa forma, no início ela foi um pouco relutante. Meu pai, coitado, até hoje nem sabe disso, porque a gente não tem um contato muito próximo. Enfim. E aí eu recebi o diagnóstico. Então, quando eu recebi o diagnóstico, ponto. Pra mim foi uma redenção muito grande ter recebido o diagnóstico. Pronto. Agora eu sei o que eu tenho. Agora tudo faz sentido. E realmente, gente, eu não vou ficar contando minha história até aqui, mas assim, quantas vezes eu fui impulsiva ao longo da minha vida e depois depressiva. Desde muito cedo, eu sempre fui uma pessoa depressiva. Só que ao mesmo tempo muito impulsiva. E aí tudo fez sentido quando eu comecei a estudar, ler a literatura mesmo. Gente, tipo assim, pô, falei assim, nossa, gente, eu tenho transtorno bipolar. Nossa, é isso. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a achar que eu era isso. E um medo muito grande, até hoje, pra falar a verdade. Por isso essa relutância em fazer esse vídeo, né? Essa vergonha de falar que eu tenho transtorno bipolar. Porque as pessoas acham que o bipolar existe o estigma que o bipolar, ai, deixa de ser bipolar, ai, deixa de não sei o que, deixa de ser louco, ai, não sei o que. Existe, gente, porque é uma doença mental. E pelo fato de ser uma doença mental, uma doença cerebral e não ser uma doença física que você vê, acha que é mimimi. Acha que, ai, você tá se fazendo de mole. Que até eu fazia isso comigo. Que a gente já vai aí pro próximo ponto que eu coloquei aqui, que eu tô com a minha cola. Que é como eu fiquei nesses 6 meses afastada. Aí, ponto. Chegou um ponto que eu falei assim, eu não aguento mais trabalhar. Não aguento mais trabalhar. E eu comecei a consumir a nova medicação. Que, de início, já falando de início, bem forte. Eu comecei a tomar, inicialmente, 2 medicamentos. Então, eles me derrubavam muito. E sem contar que até eu me estabilizar de todo esse alvoroço que eu passei até aqui, leva tempo. Por exemplo, um dos remédios que eu tô tomando, ele levava coisa de 6 semanas para me estabilizar. 6 semanas para começar a estabilizar. Em média, eles falam para você sair da crise e começar a se estabilizar é coisa de 6 a 1 ano. Nem era para eu ter voltado o canal agora, mas eu quis voltar, entendeu? Por mim. Eu quis voltar por mim. Então, demorou muito para eu me estabilizar. O que me ajudou muito também nesse processo foi prática de exercício físico, terapia, alimentação muito bem também, né? Mas assim, agora voltando um pouquinho que eu pulei, mas como que eu fiquei nesses 6 meses afastada, né, gente? Primeiro, eu não conseguia abrir tarô na minha vida. Eu não podia ver cartas. Eu não queria ver taróloga. Não queria saber de assunto místico. Não queria ver nada, porque me deu aquela estafa em 2023 também muito grande de ter trabalhado muito. Eu tinha que gastar, assim, o pouco de energia que eu tinha que gastar em me recuperar. Então, gente, os remédios me deixaram muito dopada. Eu fiquei de cama, literalmente de cama. Eu fiquei deitada por muitos dias, deitada, sem energia, para tomar um banho. Quantos dias eu fiquei sem tomar banho? Sem ter graça na vida, sabe? Sem ter perspectiva de vida. Eu acho que o que mais machuca todo mundo é não ter perspectiva de vida, sabe? Eu não sabia o que ia ser de mim, sabe? Então eu fiquei sem energia para fazer as coisas, sabe? Fiquei sem energia para fazer o básico, para lavar uma louça, para ajeitar a minha casa. Eu fiquei sem energia para fazer nada. Só que aí, aos poucos, eu fui retomando. Então, com o remédio,
a gente ia lá, tinha consulta. Aí os médicos iam lá e falavam assim: ai, como que você tá? Ah, eu tô muito depressiva. Não, então a gente vai aumentar. Aí aumentava, aí eu ficava elétrica demais. E aí, como que você tá? Tô elétrica, tô feliz. Isso, tá elétrica demais, vamos abaixar. Então eu passei por muitas oscilações ao longo desses meses até achar a dosagem correta. Então esse processo de achar a minha dosagem correta foi muito frustrante. Gente, foi muito, muito, muito frustrante. Foi muito frustrante, porque quando você achava, nossa, agora eu tô bem, aí a médica falava, não sei o que, a gente vai ter que diminuir. E agora eu tô assim, assim, assado. Não, agora a gente vai ter que aumentar. Então, quando eu já tinha me estruturado numa rotina, na outra semana com os remédios, vinha demais. Outra coisa também, além que me destruiu muito, gente, foi a minha autoestima. Eu vou chorar de novo. Eu tô com a autoestima quebrada, sabe? Do pouco que eu tinha de autoestima, foi tudo pro ralo. Eu tô passando com uns problemas de autoestima muito grande. E ter passado por tudo que eu passei nesses 6 meses me fez eu ficar muito frágil. Muito frágil. Eu engordei 6 quilos, porque é uma doença que engorda. Não são os remédios que engordam, os remédios podem causar inchaço. Mas é uma doença que pode engordar as pessoas. E isso pra mim, que sempre tive distúrbio alimentar, é um caos. É um caos. Então, assim, eu tô muito fragilizada nesse sentido. Muito fragilizada, eu fiquei muito fragilizada. E como que uma pessoa nesse estado consegue trabalhar, gente? Por isso que não tinha como voltar a trabalhar. Vocês pedindo, volta, Bebel. Pessoas me exigindo ainda, gente. Ai, quis morrer, mas tudo bem. Nem vou fazer o expose aqui dos comentários. Mas assim, quando que você volta? Volta logo, não sei o que. Eu sei que era na bondade que vocês estavam pedindo, mas vocês não sabiam 1/3 do que eu tava passando. 1/3 do que eu passei, sabe? Eu me senti muito sozinha, mesmo não estando sozinha, eu me senti muito sozinha porque, né, existe um pouco tipo assim, e aí, você tá melhorando? E aí, você tá melhor hoje? Ai, não, hoje eu tô a mesma coisa, ou hoje eu tô pior do que ontem, sabe? E eu me cobro muito por não ser produtiva. Né? Então eu passei meses sem produzir nada. Eu passei meses sem fazer absolutamente nada, né? Então foi muito difícil para mim esses meses. E aí aos poucos, né? Com a ajuda de pessoas maravilhosas ao meu redor, que sempre eu falo que eu sou muito sortuda de ter as pessoas que eu tenho ao meu redor. Elas foram me ajudando, né? Eu sou muito grata à minha médica também, a doutora Francine, que ela é até especializada no GRUDA, que é o grupo de pesquisa da USP. Eu vou deixar o link aqui também do GRUDA, aqui para quem também tem transtorno bipolar ou quer saber mais realmente o que é transtorno bipolar sem esses recortes de sensacionalistas, de shorts ou de reels. Para quem realmente quer saber o que é transtorno bipolar, eu vou deixar aqui em cima também sobre o GRUDA, que é o grupo de pesquisas da USP sobre transtornos bipolares. Então, gente, foi isso, assim, o que mais que eu passei nesses meses? Eu tentei fazer coisas, eu tentava fazer coisas básicas da vida, sabe? Eu tentava fazer coisas, ficar com os meus cachorros, passar mais tempo com os meus amigos, fui voltando à minha conexão, ainda estou voltando à minha conexão com o tarô, ainda não é uma coisa que tá 100%, confesso, né, pra vocês. E aí, por que eu falei tudo isso aqui pra vocês? Que
eu sou uma pessoa que tem um trabalho de passar uma mensagem. Eu sou uma comunicadora, né? Que trabalho com além, vamos dizer assim. E que não é por isso que a minha vida é blindada. Não é por isso que eu não tenho problemas. Então, para vocês saberem o que eu estou passando e saber que eu tô aqui na carne. Eu tô aqui na carne, a minha vida não é perfeita. O que eu posto pode ser uma coisa bonita no Instagram. O que eu posto os vídeos de um belo cenário, que na realidade tá bem bonito, né, gente? Depois eu vou gravar outros ângulos, porque esse novo cenário, ele tem 3 layouts. Entendeu? Eu posso gravar em 3 layouts diferentes. Então, se liga que cada vez eu vou gravar num layout diferente. Voltando, então assim, não é porque tem um cenário bonito, não é porque a gente faz uma leitura assim, assado, que eu tô ótima. Sabe? Que eu trabalho com a espiritualidade, que eu sou super conectada. Agora que eu tô me conectando. Eu me desconectei no ano de 2023 com o meu corpo. Eu parei de fazer yoga. Gente, eu parei de fazer yoga. Pra quem me conhece mesmo, seguidor antigo, sabe que eu e yoga era uma coisa inseparável. Parei de meditar, né? Eu fui me desconectando. Então, assim, estou voltando, porque é como se eu passei por uma cirurgia muito forte nas pernas e agora eu tô voltando a andar novamente. Só que, mais uma vez, eu faço essa comparação, porque como é uma doença cerebral, ninguém vê. É químico. É químico. O meu cérebro, gente, ele produz e não produz certos tipos de coisa. Não é porque eu sou mimizenta, ou as pessoas que têm depressão ou outros tipos de transtorno são mimizentas. Quimicamente, o nosso cérebro não produz certos tipos de enzimas, certos tipos de substâncias, vou falar substâncias, que não dá para produzir. E não dá pra gente sentir isso. É um mecanismo do cérebro. Uma doença cerebral, entendeu? É uma maneira que ele funciona. E aí, como o último tópico aqui que eu deixei, como seguiremos daqui pra frente com tudo isso? Bem, eu preciso viver, eu preciso me cuidar, eu preciso levar agora mais em conta uma qualidade de vida mais saudável pra mim. Não quero repetir o que eu fiz em 2023. 2023 a gente chegou no marco dos 100 mil inscritos, graças a Deus, graças a vocês também, graças a todos aqui que estão me acompanhando. Mas eu não quero mais fazer essas loucuras. Então a gente vai seguir num mais orgânico. Eu senti de trazer, quando eu sentir vontade, eu trago as leituras, talvez a cada 15 dias eu trazer. Não vou prometer fazer 12 vídeos toda semana, porque isso não é uma coisa saudável pra mim, não é uma coisa orgânica pra mim, isso não me deixa bem, isso não é legal. E a gente vai seguir assim, eu espero a compreensão de todos. E é isso, meu povo, eu quis gravar esse vídeo aqui pra falar para vocês a realidade sobre o canal, né? Para muitas pessoas que ficaram curiosas também do meu sumiço, teve um porquê bastante significativo, tá certo? Então é isso, um beijo, um queijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!